Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo vou explicar as atividades da semana 2 do PET 6 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana, como tem sido desde o começo das atividades remotas, nós vamos trabalhar com compreensão escrita, leitura e também haverá questões de produção textual e aspectos léxicos sistêmicos, ou seja, relacionado ao vocabulário, ao uso da língua. Bom, na primeira atividade, pessoal, ela já vem até cortada, então não sei o que estava sendo dito aqui. Provavelmente na hora de formatar houve algum problema. Acredito que seja muitas. Muitas obras de Shakespeare rendem até hoje várias adaptações, principalmente no cinema. Abaixo temos um poema de um filme 10 coisas que eu odeio em você, inspirado na obra A Megera Domada. Bom, aí pessoal, qual que é o primeiro passo? Vocês vão ler esse texto sem procurar as palavras desconhecidas, vão fazer a primeira leitura do começo ao fim, sem traduzir também, e ver o que vocês conseguem entender desse texto. Só de passar os olhos por ele, a gente vê que aparece muito a expressão I hate. E o nome do filme, né, é 10 coisas que eu odeio em você. Então, a pessoa está falando de coisas que ela odeia. E vamos ver quais são as coisas que essa pessoa odeia. Então façam essa primeira leitura e depois, se necessário, façam mais uma, se acharem necessário. Mas se não acharem, vamos passar para as questões de interpretação. Bom, a primeira é uma questão lexical para saber o significado das palavras retiradas do texto. Então, write the meaning of these words retrieved from the text. Então, para vocês escreverem o significado dessas palavras retiradas do texto. As palavras são stare, dumb, sick e worse. Vocês podem achar o significado ou adivinhar o significado, né, deduzir o significado dessas palavras, localizando-as no texto. Então, vejam aqui. Elas estão nessas frases. E aí vocês podem tentar adivinhar o que elas significam pelo contexto, né? No local onde elas aparecem. A primeira, por exemplo, pessoal, eu acho que vai ser um pouco difícil. Se vocês não conhecem já o significado dela, pelo contexto acho que fica mais difícil de identificar. Não é muito explicativa, não. Então, o que vocês poderiam fazer? Olhar no dicionário a definição. Então, stare. If you stare at someone or something, you look at them for a long time. Então seria encarar. Quando você stare a alguém ou alguma coisa, você olha para essa coisa por muito tempo. Então isso seria encarar. As outras, pessoal, vocês podem tentar adivinhar pelo contexto, senão vocês podem procurar no dicionário. Tem vários dicionários muito bons na internet. Podem acessar dicionários inglês, que é o mais recomendável, porque vocês vão ler o significado e não a tradução. Tem o Macmillan, o Merriam-Webster, o próprio Dictionary.com, ok? E aí vocês vão escrever o significado dessas palavras. Quais são as características de um poema? Aí, pessoal, vocês podem analisar a estrutura desse texto, ou então pelo conhecimento prévio de vocês, né? Provavelmente não, tenho certeza que esse não foi o primeiro poema que vocês leram na vida. Vocês já leram outros em português, pelo menos. E então vocês podem utilizar esses conhecimentos em língua portuguesa e literatura para poder responder essa questão do inglês, porque não muda essas características. Essas características não mudam. Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, se vocês não sabem definir muito bem quais são as características, eu quero uma explicação mais detalhada, é procurar na internet características de um poema. Eu coloquei aí uma que eu achei no site Brasil Escola, e aí diz que é um texto literário escrito em versos, são distribuídos em estrofes, e esses versos podem ser regulares, brancos ou livres, enfim, não é somente isso que está aparecendo nesse print não, viu pessoal? Vocês podem acessar essa referência ou então outras, da preferência de vocês, e dar uma resumida, né? Simplesmente copiar e colar, não. Pela leitura do poema, percebe-se que o sujeito amado tem um relacionamento tranquilo ou não. Retire do texto duas frases que exemplificam essa relação. Então aí vocês podem dar uma lida novamente no texto e ver e verificarem se
o relacionamento dele é tranquilo ou não. Então, pessoal, tá falando coisas que ele odeia na pessoa. Se uma pessoa fala de tantas coisas que odeia na outra, isso é um relacionamento tranquilo? Pode até ser, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém ama tudo em todo mundo. Mas se a gente analisar algumas das razões, pessoal, nós vemos que elas são razões um pouco mais graves, né? Então ele diz: I hate you so much it makes me sick. Eu te odeio tanto que me deixa doente. E depois, even worse when you make me cry. Então, pior ainda quando você me faz chorar. Então, na opinião de vocês, se uma pessoa faz você chorar e te faz ficar até doente, isso é um relacionamento tranquilo ou não? Depois, pessoal, uma questão gramatical, para fazer a forma negativa em sentenças no inglês, usa-se o not ou os verbos auxiliares de formas abreviadas, tais como you're not, don't, didn't, entre outras. Leia novamente o poema e copiar as frases em formas negativas. Então vocês vão passar os olhos pelo texto e procurar essas estruturas, né? Ou utilizando not ou usando aquelas contrações, né? As formas abreviadas. Então a gente vê, ó, I hate it when you're not around, and the fact you didn't call. I hate the way I don't hate you. Not even close, not even a little bit, not even at all. 5. O que o autor do poema quis dizer com a frase I hate the way I don't hate you? Você já passou por uma situação assim? Então, quer que vocês expliquem essa frase: eu odeio o jeito que eu não te odeio. E quer saber se vocês já passaram por uma situação assim. Na 6, com base no texto dessa semana, redija seu próprio poema em inglês. Ele deve abordar o que você menos gosta nesse período de pandemia. Então, vocês vão escrever um poema dizendo as coisas que vocês odeiam, né, ou que menos gostam nesse período de pandemia. Depois fala sobre o livro A Megera Domada, e ele teve muitas adaptações para o cinema e foi inspiração para os autores Vacir Carrasco e Mário Teixeira escreverem a novela O Cravo e a Rosa, que passou na Rede Globo em 2000 e 2001. E eles mantiveram os nomes originais dos engraçados protagonistas, Petrúquio e Carina. Então aqui é uma pergunta pessoal, quer saber se vocês conhecem outros filmes ou peças de teatro inspiradas nas obras do Shakespeare. E aí então vocês vão dizer se conhecem. E aqui sugere que vocês convidem alguém da família ou mesmo sozinho e assistam 10 coisas que eu odeio em você. E divirtam-se com o brilhante ator Heath Ledger, que atuou como Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Foi um ator que faleceu. Bom, pessoal, por essa semana são somente essas as atividades. Se vocês gostarem de literatura, sugiro que vocês procurem, leiam esse texto, esse livro, A Megera Domada. E vejam esse filme, façam comparações, enriquece muito a nossa cultura. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essas atividades, me procurem, preferencialmente pelo Google Classroom, ou por redes sociais, ou por e-mail. Thank you so much for watching. Until next time.